Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, esse é o segundo vídeo aqui no canal e a gente vai falar um pouco sobre eletricidade, tá? Energia elétrica, como ela funciona, as principais coisas que vocês precisam saber para começar na área automotiva, beleza? Então, essas são as principais coisas que eu separei aqui pra gente, né, pra gente poder estudar. E antes da gente começar a falar sobre isso, eu gostaria de alertar mais uma vez, tenho certeza que a maioria já sabe, já escutaram isso. Pessoal, usem os equipamentos de proteção sempre que forem trabalhar com isso, tá? Por mais que seja uma coisa simples, eu vou substituir a bateria de um veículo, utilize os EPIs, tá? Utilize luva, utilize óculos, se possível utilize um jaleco, né? Porque o motor é um lugar costuma ter vazamento de óleo, costuma ter sujeira ali, então não sujar sua roupa, para às vezes você não se cortar e se contaminar com alguma coisa, né? Com óleo, contato com a pele, muito tempo contato com a pele pode causar uma infecção, tá? Pode causar uma alergia, então vamos nos cuidar, né? Para que a gente possa continuar trabalhando. Outra coisa que eu queria falar com vocês, né? Que não existe mais essa coisa de mecânico, não existe mais mecânico já foi aposentado, tá? Assim. Por quê? Antigamente muitos mecânicos aprenderam a sua profissão desmontando e tentando consertar as coisas. Só que hoje a gente chegou num ponto, se você não tem conhecimento, se torna perigoso. Por exemplo, um veículo com injeção direta, tá? Um Jetta TSI, por exemplo. Ele trabalha com uma pressão na linha de combustível, com uma pressão alta. Mesmo se fosse 4 bar e alguém puxasse a mangueira ali com o carro ligado, aquele combustível pode ir no olho da pessoa, pode machucar, tá? E hoje em dia eles trabalham com uma pressão alta, de 200 bar, 170 bar. E essa pressão, se for no seu olho, se for na sua pele, pode machucar, tá? E mais perigoso que isso ainda, a gente tem os veículos a diesel hoje, tá? Onde os caminhões e até caminhonetes, tá? Que trabalham com pressões de mais de 2.000 bar de pressão, galera. E isso é super perigoso. Por que eu falo isso? Vocês já viram aquele vídeo de uma máquina, na verdade, cortando uma bola de boliche com jato de água, cortando uma câmera, celular, faz um desenho perfeitinho ali. Então, aqueles tipos de máquina, elas trabalham com uma pressão de 1.500 a 2.500 bar de pressão. Então, você imagina um veículo a diesel que trabalha com 2.000 bar de pressão, a pessoa vai lá, tira uma mangueira, né, solta a porta ali da tubulação, e aquele jato de combustível vai no olho dela, vai na pele dela. 2.000 bar, você corta uma bola de boliche, mas a gente vai fazer com o olho da pessoa. Então, vamos utilizar o equipamento de proteção, primeiramente. E mais importante que o equipamento de proteção é o conhecimento, saber o que está fazendo. Tá? Sempre faça uma análise de risco antes de botar a mão na massa, beleza? Vamos lá, definição de corrente elétrica é um dos nossos objetivos, componentes de um circuito e as grandezas elétricas. Alarme, posicionamento, distância, faróis, procedimento automático, para-brisa com sensor de chuva, volante modular em altura, tecnologia start-stop, DVD no banco traseiro, chave inteligente, câmera de sistema solar, retrovisor retrátil, ar-condicionado, central multimídia, vidros elétricos, GPS, teto solar automático. Então, gente, como a gente viu no vídeo, muitos equipamentos elétricos e eletrônicos estão no nosso carro. Tá? E quem vai fazer esses equipamentos funcionarem vai ser a corrente elétrica, tá? Vai ser a eletricidade. Eu quero que vocês pensem na eletricidade como se ela fosse uma água, tá? Como se fosse a água do rio e vai passando um moinho e gera movimento. Vai ficar mais fácil para vocês entenderem o funcionamento da eletricidade, como funciona a eletricidade assim. Tá? E no carro, a eletricidade é utilizada para alimentar os sistemas e distribuir as informações. Né? Então, vamos lá continuar. Corrente elétrica é um movimento ordenado dos elétrons, ou seja, é uma movimentação de cargas. Tá? As cargas que se movimentam no circuito elétrico são os elétrons se movimentando. Tá? Eu posso ter uma carga positiva, uma carga negativa e uma carga nula. Tá? De onde sai essa carga nula? Ela seria o nêutron, seria o nêutron do elétron. Tá? O elétron, pessoal, ele é a menor parte que a gente consegue dividir, tá? Tirando se for dividir os quarks aí, que aí já não é nem mais mecânica que a gente está estudando, mas enfim, por muito tempo foi a menor parte. Então seria um átomo, ele é composto por elétron, que fica orbitando em volta dele, tá? Próton e nêutron. O próton e o nêutron ficam no núcleo, o elétron vai ficar orbitando em volta dele, tá? Então, a corrente elétrica, ela é o elétron se movimentando através de um fio elétrico que vai sendo emanado, através de uma pessoa que enfia o dedinho ali na tomada, tá? Então o elétron ele vai passar pelos átomos de átomo em átomo até ele chegar no outro lado onde ele quer chegar. Então, você está falando que tudo pode passar uma corrente elétrica? Sim, dependendo da tensão que aquilo está sendo submetido, tá? Ele tem que ter uma força empurrando ele. Então, por exemplo, um elétron ele vai passar com mais facilidade por um fio de cobre do que por uma havaiana, mas a gente vai ter isso melhor daqui pra frente, tá? Então, como regra padrão, dizemos que a corrente se move do terminal positivo em direção ao terminal negativo. Pessoal, se você perguntar para as pessoas, elas vão falar, sai do positivo, vai passar pelo consumidor lá e voltar pelo negativo. Quando, na verdade, a corrente elétrica ela sai do negativo e vai para o lado positivo. Tá? Lembra que é movimentação de cargas? Então, imagina que a bateria ela quer se equilibrar ali. E eu tenho muitos elétrons do lado negativo e poucos elétrons do lado positivo. Como tem poucos elétrons do lado positivo, por isso que ele é positivo. Se ele tem menos boleto para pagar, ele está em dia com a vida, né? Ele está positivo, ele está reserva segura dele. E para equalizar, os elétrons vão passar por dentro da bateria e pro lado positivo. Eles precisam sair por fora e chegar até o terminal positivo. E o que acontece? Eles vão sair pelo fio, passar pela lâmpada, transformar essa eletricidade em luz e voltar para o terminal positivo. Tá? Quando eles descobriram a eletricidade, eles imaginavam que os elétrons saíam do lado positivo e iam para o lado negativo. Porém, com o passar do tempo, eles descobriram que na realidade o elétron sai do negativo e vai para o positivo. E muita gente acha que o fusível, o disjuntor, ele está do lado positivo por conta da eletricidade começar ali, tá? Quando na verdade ele está do lado negativo, tá? Ele está começando do lado negativo. Mas tanto faz onde vai estar o dispositivo de segurança, porque o elétron se move em uma velocidade absurdamente rápida, pessoal, é como se fosse a velocidade da luz. Então tanto faz se ele está no lado positivo ou negativo, que ele vai passar nesse circuito em milésimos de segundo, tá? Então, mas quando a gente fala sentido convencional, positivo para negativo, sentido real, negativo para positivo. Aqui a gente sempre vai trabalhar no sentido negativo para o positivo, tá? No sentido real da corrente. A eletricidade pode ser produzida, por exemplo, por energia química através de uma bateria ou por energia mecânica através de um alternador. Então aqui a gente tem um alternador do carro que transforma energia mecânica em energia elétrica. Assim como as hidrelétricas, né, a água bate nos moinhos, nas turbinas, giram e aqui no gerador, então ele vai produzir uma energia elétrica e essa energia vai ser utilizada, né, para as casas, para as necessidades humanas. Assim como na bateria. Porém, na bateria, assim como eu tenho reações químicas que fazem com que algo congele, com que algo derreta, com que algo aqueça, eu tenho uma composição química que faz com que se produza a energia elétrica quando eu ligo os dois terminais ali. Tá? Então a bateria é um armazenamento de energia química que pode ser transformada em energia elétrica.
é possível converter energia elétrica em energia luminosa através de uma lâmpada ou energia mecânica através de um motor elétrico. Então, a lâmpada transforma energia elétrica em luz e um motor de partida, por exemplo, ou um motor elétrico transforma energia elétrica em mecânica, em movimento. E como que a lâmpada faz isso e como que o motor faz isso? A lâmpada ela tem um filamento que se aquece e de tanto ele aquecer ele começa a emitir luz. Já viu com um pedaço de ferro quando o ferro está tentando forjar uma faca? Por exemplo, aquele ferro ele emite uma certa luz por causa do calor. O motor, imagina o funcionamento de um ímã, tá galera? Como se eu tivesse um ímã, uma bússola e ficasse girando um ímã em volta dela. Aí o eixo dela vai começar a girar. É mais ou menos esse o princípio de funcionamento de motor. Aqui no exercício, então pausa o vídeo e vocês escolham pra mim. Tá? Eu vou dar a resposta daqui a pouco. Beleza, então todo mundo já pausou o vídeo, já despausou. Quem transforma energia química em elétrica é a bateria. Em mecânica, em elétrica, é o alternador. Em elétrica, em luminosa, é a lâmpada. E em elétrica, para energia mecânica, é o motor de partida e o motor de arranque. Qual sentido os elétrons estão se movendo? Do negativo para o positivo ou do positivo para o negativo? Então vamos lá, pausa aí. Beleza. Então o sentido correto, galera, o sentido real da corrente, como eu falei pra vocês que a gente vai trabalhar, é do negativo para o positivo. Componentes de um circuito simples. Um circuito simples é o que contém uma fonte de corrente elétrica e um consumidor de corrente elétrica unidos por fios condutores. Tá? Então um circuito simples, ele vai conter uma bateria, um consumidor que vai estar ligado por fios. Aí a corrente elétrica vai se locomover do polo negativo, passar pelo consumidor e voltar pelo outro fio até o positivo da lâmpada. Tá? O circuito simples ele não vai ter um interruptor, ele não vai ter um circuito de proteção, ele apenas um circuito que vai estar ligado direto. Se eu quiser interromper esse circuito, ou eu tiro a bateria, ou corto os fios, ou eu tiro aqui no caso a lâmpada. Tá? Essa é a representação de uma bateria no circuito elétrico, é aquela representação da lâmpada, é uma bolinha com um X, ok? O circuito elétrico precisa ser fechado para que a corrente possa sair da fonte, passear pelo consumidor e retornar para a fonte. Então, essa é a função de um interruptor. Eu posso ter um interruptor que possibilita que eu ligue e desligue o circuito sem que eu precise remover alguém, né, ou inserir alguém naquele circuito. Então, o interruptor serve para isso, serve para interromper e desinterromper, no caso, religar algum circuito. Componentes de um circuito simples. Um veículo com o aterramento da carroceria permite que a corrente volte à sua fonte sem usar um fio condutor. Então imagina, gente, que para toda lâmpada, para todo motor, para todo limpador de para-brisa, eu precisasse de um fio que vá e de um fio que retorne. Para não acontecer isso de ter muito fio no carro, né, para eu não praticamente dobrar a quantidade de fios do carro, aumentar o valor de produção e o peso, né, e diminuir a eficiência, a relação peso-potência daquele veículo, eu tenho o que a gente chama de aterramento, massa, tá, ou terra do veículo. Então a carcaça do veículo ela é toda negativa. Tá? Então por isso que se alguém pegar um fio da bateria e do polo positivo colocar na carcaça, vai ser aquelas faíscas que ele está fazendo, fechando um curto-circuito. O que é um curto-circuito? É o caminho mais rápido para a corrente. Então é como se ao invés dela ter que sair do negativo, passar pelo consumidor, pelo sistema de proteção e voltar, ela sai direto do negativo e vai para o positivo. E o que está acontecendo nesse momento? Todos os elétrons estão passando por um só lugar em um curto período de tempo com uma alta corrente e aquilo vai aquecer por isso sai aquelas faíscas, tá, galera? Então vamos lá, vamos fazer um exercício. Qual desses exercícios aí é o correto? Tá? Quais deles estão corretos e quais deles estão errados? Os dois que estão certos, galera, é o primeiro, tá, do canto superior esquerdo, e o último do canto inferior direito. Tá? Quem respondeu essas duas aí está correto. Então vamos lá, as grandezas elétricas e as suas unidades. Nós temos como unidades principais tensão, resistência e corrente são as variáveis elétricas. Tá? Então a gente tem tensão, resistência e corrente. Tensão é a diferença de potencial entre dois pontos em um circuito. Se não houver tensão, não há corrente. É aquilo que eu falei, gente, no começo. Por que é mais fácil? Por que todo componente, ele pode ser, os elétrons podem correr por qualquer componente. Dependendo da tensão que está sendo aplicada. Se eu tiver tensão muito alta, ele vai passar e tá nem aí. E quem está encarando, ele vai mesmo. Então vamos lá. Então imagina duas caixas d'água com um nível diferente. Quando ela está com um nível diferente, a água vai descer e vai poder ir para outra caixa d'água. Assim o elétron faz o caminho dele. Ele sai do negativo, passa pelo consumidor e volta para o positivo. E quando isso vai acontecendo, a lâmpada vai apagando, é como se a água, nessa imagem do canto inferior direito, ela estivesse no nível. Não tem mais nenhuma força agindo sobre a lâmpada, ela não vai acender. Tá? Então quanto maior for a diferença, quanto mais água tiver em uma caixa d'água e menos na outra, maior vai ser a tensão. Quanto maior a tensão, maior a força que esses elétrons atravessam. Por isso que se eu ligar uma lâmpada de 110 volts num circuito de 220, aquela lâmpada vai queimar, porque os elétrons vão passar ali com tanta intensidade que vão queimar o filamento da lâmpada. Ela não foi feita para suportar aquela tensão. Então as grandezas elétricas e suas unidades. Tá? Aqui é a representação daquele circuito. Tá? Então você imagina que o circuito da esquerda é o que tem a caixa d'água igual, tá? É o que tem a caixa d'água com um registro fechado. Imagina que entre duas caixas d'água, da caixa d'água até a ponta da mangueira tem um registro fechado ali. E quando a lâmpada está acesa, quando eu abrir esse registro, então permite que a água saia da bateria, chega até a lâmpada, tá? Permite que a água saia da caixa d'água, chega até a mangueira. O símbolo da tensão é U, a tensão é medida em volts, cujo símbolo é o V maiúsculo, tá? Então sempre que a gente pensar em tensão, a gente vai se lembrar da letra U e do Vzinho que representa ela, beleza? Então outra grandeza é a resistência. Imagina que a sua mangueira agora está dobrada, então a água não consegue passar ali com facilidade. Do mesmo jeito a resistência elétrica, ela não deixa o elétron passar ali, como se ela estivesse apertando o elétron e não deixasse passar. Ele tem dificuldade de passar por aquilo. E aí ocorre o aquecimento. E esse é o princípio de funcionamento do chuveiro elétrico, por exemplo. Resistência é a oposição à circulação da corrente. A resistência de um fio condutor é inversamente proporcional ao seu tamanho. Ou seja, quanto menor o fio, maior a resistência. E quanto maior o fio, maior a tubulação de água, para ficar mais fácil de entender, mais água vai passar, menos restrição eu tenho. Então aqui eu tenho, de esquerda eu tenho um circuito sem uma resistência, e na direita eu tenho um circuito com uma resistência elétrica. Nesse caso, essa resistência, o que aconteceria? Ela vai fazer com que a intensidade da lâmpada, da luz da lâmpada, ela seja menor, tá bom?
O símbolo da resistência é o R, a resistência é medida em ohms, cujo símbolo é essa letra aí, que quem joga videogame sabe que é o símbolo do Deus da Guerra. Essa daí é o símbolo de ômega, é o símbolo de ômega. O material condutor apresenta pouca resistência à circulação da corrente, o material isolante oferece uma resistência à circulação da corrente. Tá? Então, por exemplo, aqui, cada tipo de material que eu colocar aqui nesse espaço vazio vai produzir um tipo de efeito diferente. Tá? Então, por exemplo, o ferro vai fazer a lâmpada acender, o cobre com uma intensidade diferente, o ouro com uma outra intensidade, o plástico não vai acender, o vidro também não, né? E assim como a porcelana. Então, vamos lá. A intensidade é a quantidade de corrente que passa por um local do circuito elétrico em determinado momento. Então, imagina que eu tenho lá um reloginho que vai me contar quantos elétrons estão passando por ali. Quanto mais elétrons por segundo passarem por ali, maior a intensidade da corrente. Tá? Então, esse é o símbolo de corrente elétrica, é o quanto de elétrons que está passando pelo circuito. O símbolo da intensidade da corrente é a letra I. Tá? E é representado pela letra A. A intensidade da corrente é medida em amperes, tá? Devido à pessoa que inventou, que descobriu ali a corrente elétrica, que foi o André Marie Ampère. Tá? Assim como volts, tem esse nome de volts, porque a pessoa que descobriu era o Alessandro Volta, daí deu o seu nome de volts por causa do sobrenome do Alessandro. E assim como o Ohm, que foi o físico George Ohm, que descobriu a resistência, né? E aí foi dado o nome de Ohm da resistência elétrica. Então vamos lá, relacione as variáveis da imagem correspondente. Pausa aí que eu já vou responder. Então vamos lá, a primeira, a gente tem a corrente elétrica, a gente está medindo a quantidade da corrente. A segunda, nós temos a tensão, que a gente tem a diferença de potencial ali. E a terceira, nós temos a resistência elétrica. Tá vendo que a tubulação aqui, a torneirinha ali para menor, então é a resistência elétrica. Relaciona as unidades de medida à variável correspondente. Então vamos lá, dá mais pausa aí o vídeo para a gente poder fazer. Corrente elétrica é medida em ampere, resistência é medida em ohms e a tensão é medida em volts. Show? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido alguma coisa nova hoje. E se inscrevam no canal, que eu vou estar tentando postar um vídeo por semana aí. E é isso, galera. Tamo junto. E fique com Deus. Valeu.